abrindo esse bloco do nosso programa de uma forma diferente, num local diferente aqui, não é? Hoje eu estou em Orlando, na Flórida. Evidentemente que passando por aqui não poderia deixar de visitar o Orlando City, que vem sendo extremamente respeitado e muito comentado em todo o nosso país. E o proprietário, quem faz parte, né, quem encabeça essa notoriedade que o Orlando City ganha, é o meu amigo Flávio Augusto da Silva. Já quero iniciar aqui fazendo um agradecimento a ele, porque vinha aos Estados Unidos a passeio, mas o faro jornalístico está sempre presente, não é? Então, em contato com o Flávio, solicitei se havia possibilidade de nós fazermos uma entrevista, contar um pouquinho dessa história recente, mas já de muito sucesso do Orlando City, e o Flávio, mais do que rapidamente, se prontificou a providenciar equipamento, equipe, e o Marcos Pérez, que está aqui ao meu lado, né, que é o diretor de comunicação do Orlando City, vai contar pra gente um pouquinho desse fenômeno que vem acontecendo, né? Tem muita gente comparando a ascensão do futebol aqui nos Estados Unidos com o que aconteceu lá na década de 70, quando trouxeram o Pelé pro Cosmos e tal. Houve uma tentativa, vieram outro, Beckenbauer, enfim. E aí a coisa cresceu, tomou vulto e depois acabou, né, arrefecendo novamente. Esse momento é um momento diferente, né? Me parece que a coisa está muito mais profissionalizada e o público americano tem se engajado muito mais, né, Marcos? Bom, em primeiro lugar é um prazer ter você aqui, Pedro. É muito legal receber o programa. Todos vocês que estão assistindo, um grande abraço. Espero ver vocês aqui em Orlando. É um momento diferente, sim, Pedro. É um momento diferente, principalmente porque o futebol nos Estados Unidos hoje tem um outro patamar, né? É um futebol é um esporte praticado por 24 milhões de jovens. Nossa. Então, eles não estão só nas escolas, eles estão em escolinhas de futebol, então eles estão interessados e treinando regularmente. Então, esse já é digamos, um conjunto de fatores diferente para a Liga. Em segundo lugar, a Liga se estruturou muito bem, né? Fez um planejamento estratégico muito importante e responsável. Então, ninguém aqui gasta mais do que deveria, como a gente vê pelo mundo aí do futebol. E, em terceiro lugar, as grandes empresas americanas já viram o tamanho das possibilidades que esse projeto de futebol traz. Então, as maiores empresas dos Estados Unidos hoje já estão envolvidas com futebol e a gente tem acordos de televisão que, por exemplo, são 300% maiores do que os do ano passado pelos próximos 8 anos. Então, esse é um cenário no qual a gente não vê mais a possibilidade de insucesso. Agora é simplesmente entender os próximos passos estratégicos que vão levar essa liga a ser uma das maiores do mundo, segundo o plano da própria Major League Soccer, até 2022. Esse é o planejamento da liga. Passa pra gente, Marcos, qual é essa relação cronológica? Porque a Major League Soccer, ela já vinha num processo ascendente e o Flávio enxergou essa oportunidade, ou o Flávio, com o impulso do Flávio, outros empresários passaram também a corroborar para que houvesse esse crescimento? É interessante. Bom, em primeiro lugar, você sabe que o Flávio, a minha mãe diria que ele não dá ponto sem nó, né? O Flávio ele fez pesquisas de mercado. Sim, em primeiro lugar, ele chegou em Orlando para morar em Orlando com a família, né? E ele passou a acompanhar o filho dele jogando futebol, uma daquelas 24 milhões de crianças, né? Praticando futebol aqui nos finais de semana e tudo mais. E viu que em cada parque que ele chegava lá para levar o filho dele para jogar futebol, havia milhares de pessoas. Ele dizia, meu Deus, no mínimo centenas, às vezes milhares. Então ele encomendou uma pesquisa de mercado. E aí foi quando ele descobriu que mais de 20 milhões já praticavam e viu o tamanho da Major League Soccer e o planejamento da Major League Soccer para o futuro. Isso nós estamos ali em 2011, mais ou menos. Exato, né? É isso, 2011 para 2012. E aí o Flávio, então, decidiu que era hora de investir em futebol enquanto ainda estava um pouquinho mais barato nos Estados Unidos, porque em poucos anos essa coisa ia explodir, e explodiu. É verdade. Então ele viu que Orlando e Atlanta eram os mercados que mais interessavam para ele, porque as cidades estavam mais prontas para o futebol profissional e tudo mais. E finalmente descobriu que aqui em Orlando havia uma equipe que jogava numa liga menor, mas que já estava atraindo 20 mil pessoas para uma final de campeonato. Coisa isso, né? Pelo engajamento com a população local, né? E então o Flávio disse, bom, isso vai me salvar aí pelo menos 5 anos de investimento e projeto até a gente atingir esse estágio. Então ele decidiu não fundar, mas comprar um time de futebol.
foi o que ele fez, e esse time de futebol, em poucos meses, ele já conseguiu colocar na Major League Soccer, que é a principal liga dos Estados Unidos, é a única que está na televisão aqui e do Canadá. É a 21ª franquia da Major League Soccer e olha, nós acompanhamos já há alguns anos o trabalho e a ascensão profissional, a trajetória empresarial do Flávio, né? E quando o Flávio se desfez, né? Fez ali uma negociação com o grupo Abril, quando vendeu a WhatsApp, né? E outras marcas do Omets Group para a Abril Educação por 877 milhões de reais, nós sabíamos que alguma coisa o Flávio já tinha em mente, né? Então, assim, mesmo quando proprietário, mesmo quando idealizador, mesmo quando presidente do Omets Group, o Flávio já tinha ali a sua inclinação voltada para o esporte, para o futebol, porque a WhatsApp foi patrocinadora, foi a primeira instituição de ensino patrocinadora da Copa do Mundo, foi da Copa do Mundo no Brasil, né, em 2014, e a paixão dele pelo futebol, como a de todos os brasileiros, tem uma veia diferente, tem uma veia empresarial. O Marcos anunciou aqui algumas vantagens em relação ao Orlando e tem tantas outras, né? O fato de ter aqui uma frequência de mais de 60 milhões de pessoas, no ano passado foram 63 milhões de pessoas que visitaram Orlando no ano, né? Desse universo, um bom número, um número muito expressivo é de brasileiros, o futebol tem ligação com o brasileiro, enfim, tem todas as prerrogativas. Uma região que está mais próxima da América do Sul, enfim, era o local ideal para isso, né, Marcos? Sem dúvida, Pedro. Bom, o futebol é um esporte global, né? Começa por aí. E claro, essa cidade é a mais visitada do mundo hoje, já passou algumas outras cidades importantes também no mundo do turismo. A gente tem um plano de comunicação forte que envolve, é claro, a marca do clube, o Flávio, o Kaká e tudo mais. O Flávio causou um impacto enorme agora nos Estados Unidos também, anunciando que vai financiar em 100% a construção de um estádio no centro de Orlando. Aliás, esse é um capítulo interessante, eu queria enaltecer aqui ao lado do Marcos, né, porque num primeiro momento, a construção do estádio, que é, né, uma exigência da Major League Soccer, ela estava prevista para ser feita através de uma parceria público-privada, né? A prefeitura aqui de Orlando já havia dado algo em torno de 35% do valor e aí, após isso, houve aí um retrocesso nesse processo todo para que Orlando patrocinasse de forma individual isso. Exato. O que aconteceu principalmente foi... o estádio deveria ser uma parceria público-privada, né, como você explicou. Então, nós teríamos aí a prefeitura de Orlando, os condados, que são as macro-regiões em volta da cidade e tudo mais, participando da construção. Só que o Flávio percebeu que a nossa média de público aqui, para os 7 primeiros jogos, já é de quase 40 mil pessoas. O primeiro jogo deu 63 mil, né? O primeiro jogo deu. Foi assim, com 27 países diferentes representados naquela arena. Olha só. Pois é. E aí o Flávio disse, eu quero um estádio maior. Eu quero mais gente experimentando Orlando. Estava previsto para algo em torno de 20 mil, né? Isso. E teria em torno de 20 mil. E aí o Flávio, de novo, se baseou em pesquisas de mercado e tudo mais. E disse, eu quero um estádio para no mínimo 25, talvez 28 mil pessoas. Sim. Para isso, a gente teria que refazer todo o processo e a gente teria que contar com participação maior do poder público e tudo mais. Então, antes de qualquer discussão, o Flávio disse, eu vou financiar em 100% a construção dessa arena, que vai ser uma arena tecnológica, cheia de coisas legais para o torcedor. E depois é óbvio que ele já enxerga ali no futuro onde é que ele vai ter esse dinheiro de volta em ações de publicidade, parcerias e tudo mais. E eu enxergo também no poder público uma parceria futura que pode ser muito benéfica para o clube, já que o clube traz um impacto econômico muito grande para essa região aqui, gera empregos e turismo e tudo mais. Eu vou bater um papo daqui a pouquinho com o Pedro Ribeiro. Fala rapidinho sobre o Pedro Ribeiro, Marcos. Qual é a tua expectativa, teu olhar sobre ele? Bom, em primeiro lugar, né? O Pedro é um atacante que tem feito a diferença aqui. Ele tem feito a diferença porque sabe finalizar, é um jogador que sabe marcar gols, então, quer dizer, quem sabe marcar gol já é produto premium. Perde 10, fez um, já tá bom, né, Marcos? Começa por aí. Segundo, o Pedro é um batalhador, é um garoto excepcional dentro de campo, né? Quer dizer, batalha pela bola e batalha sem a bola também. Então, ele deixou as divisões de base do Cruzeiro menino, ele tinha todas as possibilidades do mundo porque tem habilidade e porte físico. Sim. Ele é grandalhão e tudo mais.
versátil, né? Começou como zagueiro, joga em todas as posições praticamente. Então, ele deixou aquele ambiente de quero ser um jogador profissional amanhã para se inserir no ambiente universitário americano, quer dizer, e aí passou a estudar numa escola aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo jogar futebol, fez sucesso lá e depois a liga profissional viu o potencial que esse menino tinha e puxou esse menino que hoje é companheiro do Kaká. Quer dizer, ele deixou o Cruzeiro lá atrás, hoje tem um diploma, né, quer dizer, especial de ciência do exercício do esporte e é companheiro de time do Kaká, né, o que mais ele podia conquistar. Olha, agora sim, nós chegamos aqui, né, ao Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro, que é um jogador que vem ganhando cada vez mais notoriedade aqui no Orlando City, tem feito muitos gols, tem ganhado cada vez um número maior de fãs, né? E a simpatia de pessoa tem uma história completamente cheia, né, Pedro, de situações inusitadas, né? O Pedro, vamos começar lá do Brasil, né? Você jogou nas categorias de base do Cruzeiro, né? Isso, eu joguei na categoria do Atlético muito novinho, por um ano, e depois eu tive uma passagem bem curta no Cruzeiro, no juvenil do Cruzeiro. Eu nem vou te perguntar qual é o time do coração lá em Minas. Não, vamos a gente vai precisar conversar. Não vamos entrar nesse detalhe não, né, Pedro? Não precisa não. E aí você teve uma hora que você teve que decidir entre estudo e a bola, né? Depois de 6 meses no Cruzeiro, eu tive uma conversa com os diretores, eu estava treinando um período só, por causa da escola, e eles falaram que eu precisava decidir entre um ou outro, e na época para mim a escola era prioridade. Sim, pai professor, né, Isso, Pedro? meus pais, os dois professores de educação física, então se eu escolhesse futebol, ia ficar feio pro meu lado. Ia ser deserdado, né? Mas aí eu acabei continuando na escola, formei no ensino médio, e futebol para mim virou hobby. Sempre foi uma paixão, desde pequeno. Mas comecei a disputar uns campeonatinhos amadores, Várzea, né? na Várzea de Belo Horizonte. É uma loucura, foi uma experiência assim, vou dizer única. É uma bagagem tanto, né? Muito bom. E aí? E depois de 2 anos na Várzea de Belo Horizonte, eu comecei surgiu essa oportunidade de vir para os Estados Unidos. O meu primo conseguiu uns contatos aqui nos Estados Unidos. Sim. E ele me perguntou: Pedro, você está querendo estudar e jogar futebol universitário? Eu falei, vamos embora. Bolsa? Bolsa. Consegui a bolsa universitária pelo futebol, através do futebol. E para mim a formação acadêmica nesse período ainda era prioridade. Eu vim para os Estados Unidos para formar e consegui a bolsa pelo futebol. E aí, seguindo os passos dos teus pais, né? Na área de... Você tinha feito educação física, tu vai fazer educação física, veio fazer aqui nos Estados Unidos uma faculdade que no Brasil tem a impressão que não tem, né? Que é a ciência do exercício do esporte. É praticamente similar à educação física. Sim, né? é bem parecido. É a parte de bacharelado da educação física, de treinamento esportivo, de cinesiologia, fisiologia. Então, um pouquinho mais focado em determinadas áreas. Sim. E eu vim para os Estados Unidos em 2010, em janeiro de 2010, e disputei a Liga Universitária por 4 anos, estudei, formei, e depois de 2 anos que o futebol voltou a ser prioridade. O Pedro é uma pessoa bastante modesta, aí ele pula algumas partes, né? Em 2013, o Pedro foi eleito o melhor jogador de futebol soccer aqui, né, nos Estados Unidos, de todo o país. E também na universidade dele, que é uma universidade relativamente menor, né, não com tanta expressão quanto as maiorias das faculdades aqui, das universidades aqui, ele foi eleito o melhor atleta de todos os esportes na universidade dele. Isso foi em 2013, né? Isso. Foi aí que surgiu a oportunidade de você retornar ao teu sonho de ser profissional. Isso, 2013 aconteceu isso, como você falou. E surgiu dentro de mim também a motivação maior de tentar continuar esse processo no futebol. E outros times começaram a aparecer interessados e tudo. Meu treinador da universidade falou: Pedro, você é mais com possibilidade agora, você ganhou uma notoriedade muito boa, então a possibilidade agora vai virar realidade. Sim. Então, em janeiro de 2014, eu fui selecionado pelo Philadelphia Union, que é outro time da MLS. Draftado, pelo draft, um processo de draft. E fui para lá em janeiro de 2014. Fiquei lá de janeiro até dezembro.
Eu tive um início de temporada não muito bom, que eu fui até emprestado para um time da segunda divisão. O que, contusão, Pedro? Eu tive uma contusão na pré-temporada. Depois que eu voltei da contusão, para ganhar uma forma física, eu fui emprestado por 2 meses. Joguei 6 ou 7 jogos e voltei para o Philadelphia. E aí, olha, aí vamos falar então do momento em que o Pedro Ribeiro chega aqui ao Orlando City. Chegou no momento mais do que apropriado, né? Mais do que pertinente para ele, porque ele foi conseguindo aí, inclusive após a chegada do Kaká em julho do ano passado, 2014, o Kaká evidentemente sendo aí um símbolo, né? Uma figura emblemática, foi o melhor jogador do mundo e tudo. As atenções ficaram voltadas para o Orlando City e o Pedro começou a ganhar, como eu disse, né, notoriedade, começou a ser muito mais bem observado e aí aconteceram algumas coisas inusitadas. Uma delas que eu nunca tinha visto no futebol foi quando você se machucou e foi trocar a camisa por causa do sangue, não pode ficar com sangue, né, e voltou a camisa sem número. Essa né, foi boa, foi até, acabou que trouxe bastante sorte. Não é? Dá vontade de jogar sempre sem número. Eu falei com eles, eu vou pedir para a liga e me liberar para jogar sem número. Se sai gol toda vez que eu jogo sem número, eu tô satisfeito. Conta como é que foi esse episódio, Pedro. Eu tive um encontrão dentro da área, tomei uma cotovelada no lábio, começou a sangrar, limpei na blusa, a camisa era branca, eu esqueci, claro. E o juiz mandou trocar. Só que no banco eles estavam sem a camisa com os números. Sim. Eles deixaram no vestiário. É raro acontecer de sujar a camisa. Mas acabou que eles me deram uma camisa que também era de um tamanho menor, era uma camisa M, só para deixar claro que eu estava bem esquisitinho. Pedro você tem quanto de altura, Pedro? 1,94. 1,94, olha só. Camisa apertadinha e sem número. Mas acabou dando certo, eu fiz um gol e o Kaká fez um gol que eu dei uma assistência também. Então acabou que deu bastante sorte. Kaká's 6th goal of the season sends the fans into a frenzy. Foi um momento emocionante, porque os nossos torcedores, eles têm feito um show à parte a cada jogo. Então foi uma retribuição realmente daquilo que eles têm feito por nós. Comemorar um gol com eles ali, o abraço, ver aquela galera ali, eles sentirem realmente abraçados, é demais. E vai ser cada vez mais difícil os times que forem enfrentar a gente em casa.